a importância da igreja na vida das pessoas. Repete aí para quem está do seu lado: a importância da igreja na vida das pessoas. Diga assim: a igreja é muito importante na vida das pessoas, do ser humano, do homem. Deus nunca quis que nós estivéssemos isolados, sós. E Ele já percebeu que o homem não conseguiria viver só lá no Éden, quando Ele deixou Adão, criou todas as coisas. Em quantos dias? Quem lembra? Criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º descansou. Mas Deus criou Adão e foi cuidar de outras coisas. Quando voltou, ele olhou o Éden, e eu acho que ele viu aquela louçarada sem lavar, aquelas toalhas jogadas, molhadas em cima da cama, toda aquela bagunça, e ele disse: não é bom, não vai dar certo, não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher. Eram os homens para dizer glória a Deus, né? Glória a Deus que Deus criou as mulheres. Mas desde ali Deus já percebeu que você não poderia ficar só. E Ele criou um ambiente em que o homem não ficasse só. E deu uma companheira e criou todas as coisas, visando que aquelas coisas criadas fosse um ambiente onde esse homem pudesse ser feliz, pleno, abençoado. E hoje a gente olha para a natureza e vê quantas coisas nos fariam falta se Deus não tivesse criado, né? Não é verdade? Nós olhamos para alguns tipos de animais que nos fazem companhia. Nós olhamos para alguns tipos de plantas, flores, fazem companhia. O homem se sente bem com essas coisas. Deus criou tudo pensando no homem, para que o homem não fosse uma criação desgarrada, que vivesse por aí desgarrado, sozinho, solitário. E a nossa constituição mental, emocional, ela diz respeito a um ser que não pode viver isolado. Então Deus criou todo um ambiente, criou um jardim para ele. A Bíblia não chama aquele lugar de um lugar, ela chama de um jardim. E foram momentos muito tremendos na vida do homem. Porém, todos já sabem. E eu creio que o de mais glorioso que Deus ofertou ao homem desde o Éden foi a sua presença. A Bíblia diz que toda a viração do dia Deus vinha, eles tinham intimidade, eles conversavam, eles trocavam ideias. Com certeza Adão tirava suas dúvidas com aquele que o havia criado, e era talvez a maior dádiva que o homem recebeu foi a presença de Deus.
Então, fora o ambiente, Deus ainda vinha e a sua presença fazia com que o homem sentisse seguro, se sentisse pleno, abençoado, feliz, porque a presença de Deus traz todos esses sentimentos, essas coisas para nós. Só que todos sabem que o homem, ele resolveu ser independente e ele foi expulso do Éden, e foi um choque para eles. Imagine você, um homem que tinha tudo, uma mulher que tinha tudo, não havia esse frio que vocês estão sentindo hoje, não havia calor excessivo, não havia espinhos na terra, eles podiam andar descalços, não havia fadiga, não havia esforço para tirar da terra alimento, não havia nada disso, não havia enfermidades, e do dia para a noite o homem estava expulso daquele lugar, e aí começaram todas as complicações na vida do homem. Eu imagino a primeira vez que ela sentiu fome, que o seu estômago roncou de fome. Em quem será aquela coisa culpa? Eu fico imaginando a primeira vez que Eva teve um problema de saúde. Em quem será aquela coisa culpa? Não, eu vou falar das mulheres também. Eu fico imaginando quando Adão chegou em casa e não achou a chave da caverna para entrar. Em quem ele colocou a culpa? E aí começaram todos os problemas do homem. Aí já não gozavam mais da presença de Deus, e daí já não tinha esse ambiente que tudo colaborava para que eles se sentissem bem, felizes. Eles agora teriam que lutar, batalhar por um ambiente assim. E o Éden era um lugar todo pensado para o bem, a felicidade do homem. Tudo que ele criou foi muito bem pensado para o homem. Os teólogos falam que nós temos uma natureza adâmica, ou seja, igualzinha a de Adão, que quer ser independente. Por mais que as pessoas digam aí fora, eu tenho Deus, elas têm nada, elas tocam a sua vida como elas planejam. É muito difícil você ver as pessoas antes de uma decisão, antes de alguma atitude em sua vida, passar tempo com Deus para perguntar a Ele: isso que quer que eu faça, por onde eu vou, por aqui, por ali. É muito difícil. O homem quer ser independente, e Deus então elaborou um plano que nós chamamos de plano de salvação. Houve uma reunião nos céus, um conselho no céu. Como salvar este homem? Como trazer de volta este homem para um lugar seguro como era o Éden? Um lugar regado, um lugar de riquezas, um lugar de glória, um lugar onde a presença de Deus estava. Como trazê-los de volta? Então, houve um plano na eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que no seu eterno conselho, beneplácito da sua vontade, do seu propósito, eles elaboraram um plano
Deus elaborou um plano poderoso para mudar o interior desse homem, para mudar o coração desse homem, para mudar a natureza desse homem, e de uma natureza má, corrompida. A expressão corrompida significa algo que está apodrecendo a cada dia. Era para ser ao contrário, né? Era para, à medida que nós ficássemos mais, não velhos, né? Mas mais experientes, nós fôssemos ficando melhores. Não é assim? Era para a criança ir ficando melhor, porém nós vamos piorando. Já percebeu isso? Não? Nós vamos piorando, nós vamos ficando mais malandros, nós vamos ficando mais espertos, como diz o carioca. Nós vamos aprendendo a malandragem, nós vamos ficando, ao invés da gente ficar mais melhores, nós ficamos piores, e nós vamos passando por experiências, e essas experiências vão nos tornando às vezes mais duros, mais rebeldes, mais egoístas, mais independentes, quando era para ser ao contrário. Mas é que essa natureza, ela está em decomposição, em putrefação, ela apodrece a cada dia, e o homem vai ficando mal. Lembra do teu filho? Poxa, filho, você era tão, né? E agora você já está me respondendo desse jeito, porque vai crescendo e vai apodrecendo a natureza, ficando mais independente, mais distante de Deus, mais malandro, vai aprendendo um jeitinho brasileiro e vai se corrompendo. E Deus tentou mudar o homem, aplicando a ele regras, leis, mas o homem não adiantou, e não adianta. A mudança, ela não acontece de fora para dentro. Por isso que as pessoas, às vezes, elas são religiosas, mas elas não mudam. Elas estão numa religião, elas são fanáticas por uma religião. Elas conhecem leis, dogmas, elas se encaixam às vezes debaixo de uma religião que tem tantos usos e costumes, tantas leis, tantas regras, mas elas não mudam. Elas não mudam. Existem centenas, milhares de livros, se não milhões de livros, que ensinam sobre conduta, como você ser um bom cristão, como você ser um bom pai, como você ser uma boa mãe, como você ser um bom filho, como você ser um bom profissional, como você ser um bom marido, como você ser uma boa esposa, como você ser um bom casal, como você ser isso, aquilo, aquele outro. Mas parece que as pessoas ficam cada dia piores, e esses livros não adiantam, essas regras não adiantam. Deus levou Moisés ao monte e deu a ele 10 mandamentos. Disse: olha, esse povo terá que se enquadrar, se encaixar diante disso aqui. Mas não adiantou, porque o homem é mau desde a sua meninice. E não é externo o negócio, é interno, é a natureza. E quem lê a Bíblia, é muito bom você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É o melhor livro do mundo. É o livro mais vendido do mundo. É o melhor livro do mundo. É o livro mais coerente do mundo. Ninguém consegue
desqualificar a Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus, é a revelação de Deus ao homem. Glória a Deus. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver Deus trabalhando para chegar ao lugar em que o homem fosse resolvido o problema do homem, que é na sua natureza, é interno. E ele viu um povo todo, e muitos na nação de Israel, na antiga aliança, nasceram bons. Eles eram pessoas boas que se esforçavam para ser bons, mas até mesmo estes não conseguiram, porque tudo que eles tinham, depois que perderam a presença de Deus, diga aí para quem está do seu lado, tudo que eles tinham, depois que perderam a presença de Deus, eram ferramentas externas, eram regras externas, que falavam de condutas externas. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua presciência, entendeu o seguinte: se o homem é mau, se a natureza é má, eu vou precisar entrar dentro deles para resolver o problema. E aí não tinha outro jeito. Em Isaías, no capítulo 59, 1 e 2 diz que o pecado e as iniquidades, diga pecado, diga iniquidades, o pecado fazia separação entre o homem e Deus. E as iniquidades encobriam o rosto de Deus para que Deus não os ouvisse. Ali está o que estava impregnado na natureza, lá dentro do homem, no mais íntimo do seu ser, que separou o homem de Deus: pecado e as iniquidades. A única maneira de Deus penetrar lá era removendo essas duas coisas. Então Isaías 53 diz assim: Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O que Jesus veio fazer? Resolver o problema da nossa natureza, que por mandar mudar, que por leis não resolveram. Jesus veio resolver o problema do homem. Qual era? Pecado e iniquidade. E diz a palavra em Isaías, 700 anos antes, que Jesus levaria sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E foi o que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ali ele foi feito justiça de Deus. Deus castigou todos os homens, castigou Jesus, castigou em Jesus os pecados
e as iniquidades de todos os homens da terra. Os que haviam morrido até ali e aqueles que nasceriam após ele, até o último dia, quando Jesus descer e não haverá mais reprodução humana. Todos os pecados Deus castigou desde o pecado de Adão. Eva, né? Eva pecou antes. Deus castigou em Jesus desde o pecado de Adão até o último pecador que existir na face da terra. Se você ler o livro de Hebreus, você conhece o livro de Hebreus? É um livro escrito para os judeus, que vai falar deste sacrifício que Jesus fez. Então, na cruz, Jesus absorveu todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Tomou sobre ele e disse: Pai, pode me castigar no lugar deles. Olha o quanto Deus te ama. Era você para morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele não deixou você morrer. Ele disse: não, Pai, eu morro por ele. Eu morro, Pai, pelas suas mentiras. Eu morro, Pai, pelas suas rebeliões. Eu morro, Pai, pelas suas desobediências. Deixa comigo, Pai. Eu morro pela incredulidade dele. Eu morro, Pai, pelas imoralidades dele, pelas traições, pelas todas essas coisas ruins dele, Pai. Deixa comigo, eu morro. E ele foi para a cruz. E eu amo muito aquela passagem que diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nos amou até a morte, morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque cruz era símbolo de maldição. As pessoas que eram penduradas na cruz eram as pessoas malditas. E ele teria que ser feito maldito, amaldiçoado no nosso lugar. Por isso que, quando ele morreu na cruz, Deus virou o rosto dele. No momento que ele se fez pecado por nós, Deus virou as costas para ele. E ele gritou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para ele, para ficar de frente para nós. E Deus então castigou em Jesus todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. Tudo que você merecia. Jesus experimentou o câncer, a AIDS, as infecções, as inflamações, as bactérias, todas
de todas as espécies, os sintomas de todas as enfermidades, ele sentiu, porque toda maldição foi lançada sobre ele. Eu fico tão chateado que algumas pessoas apequenam a obra de Jesus, e elas vivem às vezes até a vida religiosa delas sem prestar atenção nesta obra que foi feita por Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele foi pendurado para atrair a todos nós a ele, e nos atraiu, porque quando ele pagou, se ele pagou por mim, significa que eu não tenho mais dívida. Jesus na cruz arrancou a tua dívida e a minha. Quanto dessa dívida, pastor? Quanta? Tudo. Tudo. Repita aí para quem está ao seu lado: tudo. Todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, todas as tuas enfermidades, maldições, foram cravadas nele na cruz do Calvário. Diga glória a Deus! Isso significa que todo aquele que crê neste sacrifício dele na cruz é perdoado. E Paulo vai dizer o seguinte: que ele nos fez justiça de Deus por Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que eu fui crucificado com Cristo. Eu estava lá. Morremos com Ele na cruz quando nós aceitamos a Jesus em nossos corações. Diga aí para quem está ao seu lado: quando você crê e o recebe em teu coração, você morre com Ele na cruz. O que significa isso? Que a morte de Jesus foi a minha morte. Sabe agora, quando Deus te olha, Ele olha como você, se você tivesse morrido na cruz há 2000 anos atrás, e tudo que Ele precisava castigar, todo pecado que Ele precisava castigar de você, toda iniquidade que Ele precisava castigar, toda maldição que Ele precisava colocar sobre a tua vida por causa dos teus pecados e das tuas iniquidades, Ele olha como naquele dia, naquela sexta-feira, você estava lá. Pastor, mas eu nem existia. Mas você estava lá. Quando você crê, aceita Jesus, dali em diante Deus te olha, e se o diabo é uma pressuposição só, um exemplo, tá bom? Se o diabo dissesse assim para Deus: ei Deus,
coloca uma maldição nele. Então Deus te olha e vai dizer assim para o diabo: não posso. E o diabo vai dizer para Deus: como você não pode? E Deus vai dizer para o diabo: eu não posso. E o diabo vai dizer para Deus: mas por quê? E Deus vai dizer para o diabo: porque eu já castiguei nele há 2000 anos atrás, coloquei toda a praga, toda a morte, toda a opressão, todo o inferno, eu coloquei nele na cruz do Calvário, porque ele estava lá. Meio louco isso, né? Mas é isso que acontece, porque a Bíblia diz assim, ó: fomos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós, Cristo vive em nós. Quando você recebeu Jesus, aprenda isso, você que ainda não recebeu. Quando você recebe Jesus, você é crucificado com Ele. E então Deus te olha e não vê mais você, vê o sangue de Jesus sobre você, vê as feridas de Jesus, vê o preço que Jesus pagou. Na verdade, Ele levou a sua vida naquela cruz, para colocar a sua vida lá, no lugar da tua. E a Bíblia diz que nós morremos com Ele na cruz do Calvário. Então, quando você recebe Jesus, queridão, é como você ter passado pela cruz. E Deus perdoa quantos dos teus pecados? Quantos das tuas iniquidades? E tudo o que você poderia herdar por causa do pecado e das iniquidades é arrancado de tua vida. E é pago ali na cruz. Mas o que me encanta em Deus é que poderia parar por aqui, né? Meu, que amor é esse? Mas não para por aí. Ele nos pega e coloca-nos novamente num lugar seguro e nos cerca com tudo o que nós precisamos para sermos felizes, abençoados, prósperos, seguros, plenos, como Adão foi. E este lugar é o seu corpo, e o seu corpo é a igreja. Diga: igreja. Ele nos coloca
juntos. Todos os que creem estavam juntos. E ele cria a igreja. O povo escolhido para viverem em Deus juntos. Tudo o que ele idealizou desde o Éden. Chama cada um de nós e nos coloca juntos. E essas pessoas perdoadas de quantos pecados? Perdoadas de todas as iniquidades, passam a fazer parte de uma família chamada igreja. E nesta igreja, nesta família, ele coloca o Espírito Santo para administrar o poder dele, as bênçãos dele em meio a esta família. O propósito dele, o plano dele. E ele virá para buscar o quê? A sua igreja. Diga aí para quem está ao seu lado: Jesus não virá buscar o boteco da esquina, a seleção brasileira, o Corinthians. Acho que nessa lista só o Flamengo está. Vasco nem pensar. Ele virá buscar o quê? Sua igreja. Eu quero que você leia comigo Efésios para a gente encerrar. Efésios no capítulo 1, do verso 15. É uma oração de Paulo. Mas nessa oração de Paulo, algo poderoso é revelado sobre a igreja. Diz assim, estão comigo? Por isso também eu, leia comigo, tendo ouvido falar da fé que entre vós há em quem, gente? E do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação ou chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Quantos creem? Segundo a operação da força do seu poder, que operou em quem? Em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem?
a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Diga glória a Deus. Nós poderíamos ficar dias nesse texto, mas eu quero te dizer o seguinte: ser igreja, estar na igreja de Jesus Cristo, significa ter a mente aberta, ter o entendimento aberto para entender o plano gigantesco, maravilhoso da salvação, e através deste plano dominar todas as coisas. Jesus, quando criou Adão, disse assim: agora multiplique-se, encha a terra e domine-a, e sujeite todas as coisas. Mas o homem perdeu. Em Cristo Jesus recolhe, aproxima um povo e conquista para este povo, que se chama igreja, conquista para esse povo na cruz do Calvário o domínio, o poder, o governo que o homem havia entregue para Satanás. E a igreja passa a governar todas as coisas, tem poder sobre tudo. A igreja tem poder de desligar aqui e ser desligado no céu. E você, como igreja, passa a ter o mesmo domínio, controle, poder que Adão tinha antes do pecado. Liderança, governo, poder, autoridade, e o que é mais importante, a presença de Deus em tua vida, através do Espírito Santo, que agora não vem só na viração do dia, habita em vós, e é o teu professor, o teu ensinador, o teu paráclito, o teu dono, o teu Senhor, o teu guia, o teu consolador, o teu ajudador, aquele que te faz entender todas essas coisas para você viver na terra em novidade de vida, viver em prosperidade, em bênção, viver feliz, abençoado, pleno em todas as áreas da tua vida. Você é a igreja de Jesus, o corpo dele aqui na terra. Nós somos juntos e particularmente somos membros do seu corpo, e temos todo o poder de governo, de domínio. Tudo que Adão perdeu, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos de volta.